Bom, eu hoje estou muito feliz aqui porque a ideia é a gente bater um papo para desvendar o que que é, afinal de contas, esse tal de rebranding com esse nome difícil, sofisticado. Por que que precisa chamar? Por que que tem que ser em inglês? Não tem tradução para marca, que é brand em inglês, e rebranding, vocês vão entender aqui se eles explicarem direitinho o que é. A ideia aqui é dividir um pouco com vocês, com o Pedro e a Paula que fizeram o processo de rebranding. Então, a primeira coisa, eu vou pedir para a Paula, primeiro as damas e Por depois o favor. Pedro, se apresentar e contar para a gente também muita coisa aí do processo dela. Bom, eu sou Paula Gauss, cantora e comunicadora, e eu acho que existe sim tradução em português para rebranding. A tradução é Regina Nogueira. Essa para mim é a tradução de rebranding em português. Realmente foi um processo completamente transformador na minha vida. Todas as pessoas que estão perto de mim, eu fiz no meio da pandemia, mas as pessoas que estão perto de mim perceberam isso. É uma coisa assim que mudou muito, muitas coisas. Eu acho que eu tive uma transformação interior muito grande. Acho que a primeira coisa é a seguinte, o primeiro ponto, eu comecei a me ver como uma marca. E eu não me via como uma marca. Eu tenho uma carreira de 20 anos como cantora, tenho uma carreira de comunicadora, mas eu não me via como uma marca. Eu nunca tinha pensado que marca eu gostaria de ser. Isso foi maravilhoso porque eu pensei bem e a gente ponderou muitas coisas e eu descobri muitas coisas. Para mim, eu acho que a questão da autoestima foi também um ponto muito significativo, porque eu percebi, sempre fui uma pessoa muito para fora, muito extrovertida, mas no fundo, eu não me dava valor para algumas coisas e o processo me ajudou muito, né, Rê? A descobrir o meu valor ou redescobrir o meu valor e a me colocar melhor nas situações, a me colocar melhor nas situações profissionais, a me colocar melhor nas situações pessoais, a ter mais empatia, mas ao mesmo tempo também colocar limites, né? Que é uma coisa que era ruim de eu colocar limite, né, Regina? Eu não colocava muito limite, não. Era ilimitada, era ilimitada. E assim, e eu realmente percebi que na hora que foi muito difícil no começo, né? Porque você quer fugir. E aí eu acho maravilhoso, porque toda a sessão, Pedro vai confirmar isso. A Regina fala assim: você quer continuar? Vamos continuar na semana que vem? E às vezes eu tinha vontade de falar assim para ela: não, vamos parar por aqui, eu não quero continuar. Não quero mais ouvir esse tanto de chapuletada, chulap. Mas, gente, graças a Deus, a minha resposta todos os dias foi sim, eu quero continuar. E esse sim fez com que essas mudanças todas viessem na minha vida. Então, para mim, foi um processo muito transformador. Muito obrigada, Paula. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas a gente vai ter tempo. A melhor coisa, ainda por cima, é rir, né? Sempre. Pedrão, conta pra gente aí um pouco quem você é e um pouquinho do processo aí, como é que você veio parar, o que estava te incomodando para você buscar esse processo? Legal. Bom, eu sou o Pedro, 29 anos, aí beirando os 30 agora. Nossa, E, idoso. e nossa, pra mim foi assim, eu fiz há algum tempo, né, o processo e foi transformador pra mim, porque eu estava num momento em que eu estava muito inquieto. A Rê brinca muito que o melhor momento para você começar é o fundo do poço, né? É onde a bunda já bateu no chão, então você, enfim, não tem muito para onde correr e você quer aquilo, principalmente, né? Acho que o processo fala muito disso. Você precisa querer estar ali e querer se conhecer, senão não adianta. Não vai fazer, não tem milagre. E isso é muito legal e muito claro da parte da Rê também.
Então, eu estava numa fase em que eu tinha acabado de empreender, primeira experiência com empreendedorismo, com sócios e tudo mais, e acabou não dando certo, o que é super normal, e eu estava completamente perdido, né? Então, foi quando um amigo me apresentou a Rê, eu vi a mudança nele, né? Não foi nem uma questão de, cara, vai lá, conhece. Não, eu fui vendo como ele estava evoluindo e como ele estava se conhecendo, eu falei, preciso conhecer isso, né? Preciso ver o que é esse processo de rebranding. Foi aí que eu conheci a Rê e participei e estive ali ativamente todos os dias, mesmo com a pergunta, você quer continuar? Eu falava, não, eu quero. E eu lembro muito que a primeira sessão foi muito... Eu saí de lá falando, tomei tanta porrada. Nós tomamos. Não, esse dia eu falei, o que é isso? Assim, Eu não bato, não. Você sai nocauteado, né? não, nocauteado. Eu cheguei lá falando assim, falei, vou lá, vou me abrir, né? Vai ser maravilhoso. Ela falou, que legal. Não, tá tudo errado do jeito que você tá pensando. Ó, vem cá. Ó. Então foi muito legal, assim, porque essa parte de crescer dói, né? Isso é a verdade, assim. Então, todo dia sair de lá e falar, cara, preciso mudar, eu vou fazer isso diferente. Eu tenho vários momentos que me marcaram muito e ficam na minha cabeça em várias situações que eu vivo hoje, né? Então, eu lembro quando eu cheguei para a Rê falando, eu faço isso de errado, eu tenho esses defeitos. Não é defeitos, são situações que você se comporta de uma forma que não é inadequada. Improdutiva. Exato, que você pode tornar isso. Então, o que o rebranding me ajudou? Me ajudou a ler o ambiente e a me ler quando eu estava em certas situações. Então, depois, quando eu estava ali já no meio do processo, aconteciam situações nas quais eu já tinha vivido e eu falava, opa, eu sei porque eu estou querendo fugir, eu sei porque eu estou querendo dar essa desculpa. Então, eu comecei... Você vai descobrindo, né? Exatamente. Você vai se descobrindo e você vai sabendo quando você se sabota. Né? Então, isso que é muito legal. E melhor que isso, que é até a cova, né? Essa é a frase da Rê que eu mais gosto também. Assim. Treino até a cova. É até a cova. Você fala, vou participar, vou fazer todo esse processo, vou me dedicar e depois vou sair andando. Tô lindo e loiro. Esquece. É a vida inteira. É a vida inteira. Tem que estar naquela sua gaveta, aqueles momentos, tem que estar sempre revisitando e sempre crescendo, evoluindo. Que acho que essa é a parte mais legal do ser humano, é você ter uma certeza, a mudança e a evolução. Então, para mim isso é brilhante. E hoje eu sempre mantenho contato com a Rê, a gente vira e mexe conversa, porque tem situações que eu preciso de uma mentoria, preciso me reinventar também, e ela está sempre ali para dar as dicas, organizar as ideias, então isso é muito bacana. E a questão de pensar como marca, eu acho que foi uma das coisas mais legais do processo, porque tangibiliza. Quando você fala muito de sensações, de pensamento, de emoções, quando você traz para a marca, você vê que tudo isso faz sentido, né? Um conceito, uma ideia, quem você é. Então, assim, essa ideia do rebranding, que é muito da publicidade, da onde eu venho e tudo mais, faz muito sentido porque tangibiliza e ajuda a gente a entender o processo e a evolução e de quem você quer ser, de fato. Né? Então, é muito legal. Então, o fato dessa metodologia ser baseada em marcas, né? Porque uma marca se reposicionar no mercado é como uma pessoa. Às vezes tem que mudar a embalagem, às vezes você tem que dar um tapa no seu visual, você precisa fazer alguma mudança nos ingredientes, né? Ou aonde é o ponto de venda onde você está, como é que é. Agora, é mobilizador o fato, você falou que a coisa de se ver como marca é um mobilizador. E para você também, né, Paula? Muito, mas eu ouvindo Pedro, eu acho que tem uma coisa muito interessante. Na verdade, o que é maravilhoso desse processo é que você não fala como a gente tem que ser, você faz a gente se descobrir. Essa parte é maravilhosa, porque às vezes você pega um profissional que vai falar assim, igual um guia, você tem que fazer isso. E para cada pessoa funciona de um jeito, porque a gente tem um interior e a gente tem demandas diferentes, cada um de nós. Então esse processo, ele faz a gente descobrir. Quando a gente fala do nocaute, na verdade, não é porque a Regina falou aquilo pra gente, é porque ela falou alguma coisa que fez a gente perceber. Fez a gente cair a ficha, putz, olha, eu não estava me valorizando. Nossa, olha isso. Nossa, olha como que eu vejo isso há tanto tempo. Como é que as pessoas vão me ver diferente se eu me vejo assim?
Então, isso é... Olha, é fantástico. E essa coisa da marca, no começo, é um pouquinho assustador. Porque você fala assim... Se você fosse uma eu falo assim, gente, eu nunca fui tão ligada em marca assim. É engraçado que depois do rebranding, eu comecei a prestar mais atenção em nas marcas. marcas. Que legal. É muito legal. Isso até no supermercado. Eu comecei a ler rótulo, a perceber as cores. Eu nunca fui ligada nisso, não. Ela é Olha que louquinha. rebrand. Não, não sou louquinha. Não sou louquinha. Eu tenho esse jeito espontâneo, mas louquinha. Não, a Paula levou o processo também, como o Pedro, muito a sério e isso é muito importante, porque é uma atitude, né? E eu acho que o grande ponto, se vocês me corrijam aí, é a gente não se dá conta do que a gente está expressando para o mundo. E às vezes você acha que você está abafando e, na verdade, você está se distanciando de onde você quer chegar. Então, precisa fazer uns ajustes, né? E é muito legal isso, Rê, porque assim como marca, aquela marca que faz sentido e que tudo que ela faz, as ações e o que ela representa, vem de dentro para fora, né? Então, esse trabalho de se conhecer, de voltar para dentro, se conhecer, se reconstruir e aí sim montar uma embalagem, montar um posicionamento, é a receita do sucesso, que não é uma receita, né? Que é super difícil, cada um é uma pessoa, cada um tem um momento de vida. E então, isso que você falou é muito legal, né? Como a reconduz Ela faz as essas perguntas sessões. certas, né? Exato. E uma coisa que é legal, que a gente fala do nocaute, que é justamente assim, como é duro escutar o que a gente não quer escutar, né? A gente vai normalmente achando que a pessoa vai te entender e tudo mais, putz, faz parte. Não, sim. Perceba, aprender a errar e aprender a assumir a culpa. Eu adoro essa frase também, que a gente terceiriza a culpa. Eu acho que isso é a maior verdade absoluta que tem. É tão fácil terceirizar a culpa. Né? Então, você aprender a absorver a culpa mostra o quanto você pode enfrentar os seus problemas, as suas situações de uma forma completamente diferente e madura, assim, e, enfim, ter soluções muito melhores. Então, o que vocês foram buscar no processo? Vocês acreditam que encontraram? É engraçada essa história, porque eu fui fazer o processo por uma situação profissional, vamos dizer assim, e saí do último dia falando, legal, isso não era nada. Assim, a minha questão profissional era a ponta do iceberg. Né? Eu tinha um monte de ações, de atitudes a serem tomadas na minha vida pessoal que refletiam na minha vida profissional. Então isso foi muito legal, porque eu saí... cheguei lá achando que eu ia cuidar da ponta do iceberg e me redescobri inteiro. Então, eu fui procurando uma coisa e saí com um resultado completamente diferente e maior e muito mais satisfatório para mim. Eu não sei, mas alguém se identifica com isso que está sendo falado aqui? Acho que é uma reflexão, né? Será que isso tem a ver? Eu me identifico total, porque assim... eu achei que seria bom, mas eu não achei que fosse ser tão profundo. E eu não achei que ia mexer com tantas estruturas minhas. Eu te conhecia, eu tinha te ouvido, você despertou numa fala sua, numa palestra, algo, nossa, esse trabalho deve ser interessante. Mas na hora que eu fui lá e comecei a fazer, eu percebi, nossa, é muito mais interessante do que eu imaginava. Assim, porque foi muito mais profundo, na verdade, acho que como para você, foi muito mais profundo do que eu imaginava. E às vezes a gente acha que a gente precisa de uma coisa, mas a gente precisa de outra coisa. É aquele cego à beira do caminho, sabe? Tá até na Bíblia essa história. E daí Jesus chega e fala, o que você quer? E ele quer ouvir daquele cego se ele quer enxergar. Enquanto a gente vê na nossa sociedade que tem um monte de cegos à beira do caminho, que na hora que chega alguém e fala o que você quer, em vez de ele pedir para enxergar antes, ele quer a bicicleta, ele quer a casa, ele quer o trabalho. Então é muito importante a gente ir nesse profundo para a gente ter um alicerce, né, uma base forte dentro de nós, e a gente vai continuar fazendo
o processo a vida inteira, porque essa é a beleza da vida. Quando a gente achar que a gente não precisa aprender mais nada, ou que a gente está pronto para morrer. Né? É verdade. E eu quero viver muito, então eu quero sempre aprender, eu quero sempre estar nesse rebranding, nessa redescoberta. O que levou vocês a buscar? Teve assim, algo que vocês conseguiram resolver efetivamente em função do processo? Alguma questão que vocês falam, não, isso aqui eu estou conseguindo resolver, dá para resolver? Eu acho que o meu valor. Eu acho que isso mudou. E eu não sei se as pessoas vão perceber como eu estou percebendo, mas internamente eu estou chegando diante das situações, dos encontros, de uma forma completamente diferente. E as pessoas percebem isso? Eu acho que percebem, sim, mas às vezes as pessoas que estavam acostumadas com a gente, às vezes ainda estão muito viciadas, né? E demora um tempo maior para perceber. Mas o que importa não é o que as pessoas percebem. É legal as pessoas perceberem, mas é muito legal a gente se sentir muito mais confiante. Então eu chego sabendo, não é que você vai ficar se achando. Você não vai fazer rebranding para você ficar se achando a última bolacha do pacote. Mas é muito maravilhoso você saber o seu valor. E no momento que você começa a descobrir a sua marca, você também faz escolhas. Hoje eu faço escolhas, eu falo assim, isso eu não quero, porque não combina com a minha marca. Porque não combina com o que eu descobri. Isso talvez combinasse com a Paula antiga. Mas com a Paula nova, É uma outra marca. isso não combina mais, é uma outra marca. Agora, se as pessoas percebem ou não, eu acho que tem percebido. Porque as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é cantora e comunicadora, mas você tá bombando na pandemia, hein? Então eu acho que estão descobrindo, né? Eu acho que estão achando que eu mudei. Mas cada um que veja como sentir, tá tudo certo, né? Sempre com todo carinho e respeito. Eu tive uma experiência legal também, assim, como eu falei, né? Fui com a ponta do iceberg, era algo muito maior e muito mais profundo. E no meio do processo eu descobri muito o quanto eu jogava as minhas decisões ou as minhas atitudes em cima do que os outros iam achar, né? Então eu jogava muito mais pela torcida do que pelo jogo, né? Eu tenho uma foto na minha cabeça do dia que a gente desenhou isso num papel, e tinha os dois círculos, e tinha a minha vida e a vida dos outros, e o quanto eu poderia passar a vida inteira tentando mudar um comportamento de alguém, ou mudar a forma de pensar de alguém, ao invés de mudar a minha e influenciar essa pessoa a mudar. Então, quando a gente fala assim, alguém percebeu, eu me joguei tanto, eu acho que eu me dediquei tanto no processo, que eu vi muitas pessoas à minha volta pedindo para saber como era o processo. Porque, como você está diferente, como você está mais seguro de você, como você está mais seguro das suas opiniões e sem medo de errar. Acho que desde que eu passei pelo processo, meu medo de errar caiu muito. É isso também. Bom, os dois me mandaram um monte de cliente, né? Eu tenho que agradecer aqui de joelhos. Claro, porque as pessoas... Eu virei assim, eu fiquei falando muito... Parece assim quando você vai começar numa religião que você fica assim, vai lá, vai na igreja ou vai no guru, né? Aquelas pessoas que ficam assim, não, você tem que ir. A gente fica assim, porque a gente começa a sentir uma coisa tão prazerosa dentro de nós. Essa segurança é um prazer, né? É muito bom, assim, muito bom. Você poder ser você sem medo, assim, e assim, ser o seu melhor, né? Mas isso é uma coisa engraçada também. A Rê tem uma coisa que acho que ela nem sabe disso, mas não tem coisa pior, vergonha pior pra passar do que você chegar na mesa e alguém começar a falar, pô, você tá diferente, você tentar explicar o processo pra alguém. Não tem vergonha que eu passei. Assim, não, porque isso é uma marca, não, porque você tem que... Não, que marca você quer dizer? A pessoa fala, não tô entendendo nada que você tá falando, assim. Sabe, porque a Rê tem esse poder de conduzir a conversa, fazer você se descobrir. Isso foi muito legal o que você falou, você se descobrir, não é? Com as perguntas certas. Com as perguntas certas. Então, e você vai tentar replicar isso com alguém, dá tudo errado, assim. A pessoa fala, não tô entendendo nada que você tá falando. Então, a melhor coisa é falar assim, vai lá, depois a gente conversa. É verdade, as pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu vim porque o Pedro
recomendou, mas ele não conseguiu me explicar muito bem o que é. Olha, eu vou te falar. O Pedro, eu tenho uma personalidade que eu não tenho essa humildade que você tem. Porque quando eu comecei o processo, na hora que eu vi que o negócio era bom, eu falei, eu quero ser teu case de sucesso, eu quero entender tudo, depois eu quero ser teu assistente, eu quero fazer formação em rebranding. E eu sou virginiana, né? E eu fico assim, gente, o rebranding é isso. Eu nem paguei. Nem pagou. Mas, olha, é realmente... E o mais legal é a gente ver que as pessoas que a gente indicou também estão se transformando. Eu tenho 2 casos de amigos muito queridos que foram fazer o processo com a Regina e realmente se transformaram totalmente ou estão se transformando. É muito legal. Eu gosto mais até do redescobrir. Redescobrir. Eu gosto mais do que... Porque o transformar parece aquela coisa. Eu era um bêbado que vivia drogado. Eu gosto do se redescobrir. Porque, na verdade, a Regina é uma lapidadora de diamantes. Olha, uau! Ela vai lapidando a pedra bruta. A gente chega lá, pá! E ela vai... Ela vai, é verdade. Não é verdade? Nossa, perfeita, assim, a análise perfeita. Não é, ela acaba sendo uma transformação, mas é muito mais você ter tudo dentro da gente. Essa é a boa notícia. É verdade. Ela não fala isso? Essa é a boa notícia. É verdade. Olha, eles ficam tirando sarro, porque às vezes, no meio do processo, a pessoa fala, putz, mas então eu não vou conseguir nunca. E aí eu falo... Cara, isso que você está vivendo é você e a torcida do Corinthians, porque às vezes a gente sai da realidade, acha que o problema é só nosso, né? E aí a pessoa começa a rir e fala, é verdade? Eu falei, lógico, é humano. Eu tenho a oportunidade de atender pessoas fora do Brasil também, e, gente, é muito interessante, os problemas são os mesmos. É tudo igual, só muda de endereço. Só muda de língua. Só muda de língua e de endereço, né? Agora, das coisas que vocês mudaram, né? O que vocês sentem que vocês conseguem levar para a vida real? Tem alguma mudança efetiva que vocês têm levado para a vida real? Para mim, foi, como citei, assim, focar no meu jogo. Isso para mim foi uma mudança completa, porque hoje eu faço as coisas pensando em mim e não nos outros. E eu dediquei a minha vida para que os outros achavam. E até hoje, você fala, então, mas é aí, você já toma suas decisões tranquilas. Não, isso ainda me prega peças. É treino. É pro resto da vida, é pra cova. Até a cova. Até a cova. E é um treino diário mesmo. E você vai, assim como você vai aprendendo a se conhecer, você vai aprendendo a se sabotar também. Você vai aperfeiçoando a sabotagem. Vai. Então você tem que estar sempre ligado. Ligado. Isso que é legal, assim. É É um exercício contínuo. E se conhecer, para mim, aprender para mim é muito gostoso. Agora, se conhecer e aprender sobre você é a coisa mais gostosa que tem. E quando você se conhece, e no meu caso, que foi principalmente essa questão de focar em mim mesmo, você começa a tirar sarro das coisas que acontecem. Porque você fala, cara, olha, eu de novo pensando nisso. Então, você começa a se encontrar em algumas situações que você fala, de novo, Pedro, de novo isso. Você já sabe que vai acontecer assim, assim, assim. Então, foi legal. Então, para mim, a mudança foi justamente poder focar em mim e tomar as minhas decisões sem medo de ser julgado pelos outros. Para mim, a mudança foi muito rápida, né? Depois do processo, porque foi a minha independência. Eu tenho 40 anos, não parece, né? Eu dá 33, velho. Olha, foi... aliás, hoje, uma coisa para vocês darem risada aqui. Eu vou precisar marcar uma sessão extra de rebranding com a Regina, só fazendo um parênteses, porque eu recebi de um fã hoje uma mensagem no Instagram, a seguinte mensagem: você é a coroa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu falei assim, acho que eu preciso começar o processo de novo. A marca está estabelecida agora. Eu falei só assim, embalagem. poxa, eu acho que a embalagem está com algum problema. Vamos precisar rever a embalagem.
A coroa mais linda que eu já vi na minha vida. Gente, eu demorei assim umas 2 horas para absorver essa mensagem. Mas como eu ia encontrar vocês aqui, eu falei, eles vão me ajudar. Mas olha, voltando à minha independência. Ela faz um programa na Rádio Capital. E no Resiliência Humana. E no Resiliência Humana também. E ela me chamou para uma live no Resiliência Humana e ficou falando do rebranding no Resiliência. Claro. É. Não chamei à toa, né? Verdade. Chamei para falar do rebranding. Tem que passar coisas boas para o público, para vocês. O rebranding é maravilhoso. Mas vamos voltar à minha independência. 40 anos, eu não era uma pessoa independente. Eu morava com os meus pais, que eu me dou muito bem. Mas isso era uma coisa que me incomodava. E eu estava... Imaginem você, assim, aqui a Regina já sabe. Imaginem vocês, no meio da pandemia, os trabalhos escassos como cantora, eu desenvolvendo esse meu lado de comunicadora, mas de repente virou uma chave na minha vida. E aí eu me tornei, depois do processo, empreendedora. Eu realmente consegui em muito pouco tempo, né, Rê? A minha independência. Aí eu fui morar sozinha, tô me dando ainda melhor do que eu já me dava com os meus pais, porque a gente tem uma relação maravilhosa. Então, realmente, eu tenho um resultado concreto, né? E essa coisa que eu falei de você aprender a se valorizar e você saber quem você é, imaginem vocês que eu tô também exposta, tanto na rádio quanto no Resiliência, e às vezes aparecem aquelas pessoas que, por um motivo XYZ na vida, gostam de despejar, né, lixinhos na gente. E antes, esses lixinhos, eles me incomodavam muito. Antes eu ficava assim muito balançada com alguma coisa ruim que escrevessem sobre mim ou que ligassem na rádio para falar. E hoje eu ouço com humildade. Se é o caso de absorver, de filtrar, eu absorvo, filtro, mudo o que precisa. Mas é muito maravilhoso você saber quem você é e você ter a segurança. Eu ganhei essa segurança. Então pode me chamar de coroa, pode me chamar do que quiser, que eu vou continuar assim de bem com a vida. Você é uma coroa feliz. Muito bom. Então, eu sinceramente eu fico muito feliz de ouvir isso, porque na verdade o meu papel é só provocar. E uma coisa que o Pedro falou, as pessoas perguntam, mas afinal, como que é o processo, né? Em função de começar a observar que todos nós somos marcas, e como eu fui publicitária há muitos anos, eu comecei a fazer avaliar essa semelhança para fazer os ajustes para você ser a marca que você quer, ser a sua melhor marca. Mas as pessoas ficam muito confusas. Bom, mas eu tenho que dizer que marca eu sou e como é que funciona o processo, né? Então, o Pedro falou, eu não sei explicar. E na outra conversa também que a gente fez, também é difícil entender. Ele tem uma base do autoconhecimento do coaching, mas eu trouxe para o rebranding a neurociência, porque a gente precisa contar algumas coisas para o nosso cérebro e ter consciência do funcionamento do nosso cérebro para a gente também se entender mais e você entender por que você tem, de repente, determinadas reações. Uma outra coisa que eu fui percebendo é a dificuldade, muitas vezes, de lidar com conflito. Então, eu trouxe a comunicação não violenta também para esse processo e o branding, que é a construção da marca. Porque o processo tem 3 etapas e a última etapa é quando você começa a trabalhar o seu planejamento estratégico, né? Que marca você gostaria de ser? Dessas etapas todas, qual a etapa que vocês sentem que é a mais importante para contar para as pessoas, assim, de quando você está vivenciando o processo? Para mim foi o que você não quer ouvir daqui a 10 anos. Você sabe o quanto que isso foi significativo para mim. Essa pergunta, o que você não quer ouvir sobre você, que talvez você esteja ouvindo hoje,
que você não quer ouvir daqui a 10 anos? Eu imagino que alguém se identifique com isso que a Paula está falando, né? Que eu acho que realmente é interessante parar para pensar, mas você tem que querer parar para pensar. Né? E dói. É. A gente ri, a gente brinca, mas dói. Mas a dor faz a gente crescer. É. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Para mim foi, enfim, acho que além de tudo que eu comentei aqui, a questão de sair da zona de conforto. A zona de conforto ela é quentinha, ela é gostosa, ela é maravilhosa, ela é sedutora, mas descobrir que ela era uma dos pontos que eu precisaria trabalhar foi muito legal. E um exemplo muito bacana que teve no meu processo foi de exercícios para sair da zona de conforto. Esse também eu nunca esqueço. Tudo que te tira, tudo que te incomoda, você tem que resolver naquela hora. Então sabe assim, quando você chega em casa e está aquele tênis na sala há muito tempo, você fala de manhã eu tiro, depois eu tiro, pega e tira na hora. Sabe o carro, o barulhinho, vai e resolve na hora. Isso é maravilhoso. Você começa a resolver aquilo e começa a fazer parte da sua rotina. E isso não fica só nos bens materiais, isso fica para você, fica na sua cabeça. Então você começa a gostar de se desafiar e de sair dessa zona de conforto para justamente crescer. Né? Sair da zona de conforto também não é gostoso, é frio, é difícil, dá trabalho, mas acho que a evolução que você tem quando você se dispõe a se arriscar é muito gostoso, assim, para mim. O processo te provocou para você perceber que você estava na zona de conforto? Muito, muito. Em nenhum momento você falou, você está na zona de conforto. Esse foi o legal. Porque essa conclusão chegou por N outros fatores, por N outras discussões, que eu cheguei e falei, cara, eu corro para a zona de conforto. Sabe, é interessante porque às vezes algumas pessoas que fizeram algum processo acabam vindo parar na minha mão. E eu acho que um ponto que é bem importante é assim, ninguém pode dizer para o outro o que ele tem que fazer. Porque isso tem prazo de validade. Porque se você não acredita que realmente você precisa fazer essa transformação, ninguém vai acreditar. Só você pode falar para você. Porque que pretensão você achar que você conhece o outro? Nem o outro se conhece. Como é que você pode... É verdade. Como você pode dizer isso, né? Então as pessoas querem ficar dando regra. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E não é. Por isso que eu brinco que o meu papel é provocadora. É provocar. É verdade. Para você refletir e você pensar se você quer fazer alguma coisa para mudar. Porque esse é um processo que te respeita. Às vezes a pessoa pode passar pelo processo e falar, eu quero ser assim. Ok. A vida é feita de opções, está tudo certo. Mas às vezes a pessoa fala, olha, eu vim aqui porque eu não quero mais ser assim. E às vezes a pessoa fala, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, mas eu não estou confortável. E isso a gente tem que ouvir, né? Esse é um processo de acolher realmente. Eu estava um pouco assim, né? Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Tava assim. Às vezes eu estou até achando que está tudo bem. Trabalho, viu? Não é brincadeira. Ela também dá um pouco de trabalho, viu, gente? Dá mesmo, dá mesmo. Não dá? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas você que está ouvindo aí, se você, assim, despertar esse interesse que a gente despertou num certo tempo, saiba que você vai fazer na hora certa. Isso é muito legal. Esse é um ponto bem importante. Às vezes um amigo indica e o amigo que indicou fala, putz, eu queria tanto que esse cara fizesse, ele não fechou, não vai fazer. Então, às vezes 1 ano depois a pessoa te procura e fala, olha, eu acho que agora eu estou preparada. Aquelas coisas que a gente conversou, eu não estava afim. Ou acontece alguma coisa muito ruim, ou acontece alguma coisa muito boa, né, também. Então, assim, quero agradecer vocês, porque além de tudo foi muito divertido. Mas se vocês tivessem que dar um conselho para o seu eu antes do rebranding, que conselho vocês dariam? Uau! Ou que Antes dica? do rebranding? É.
antes quando você está sem consciência, que conselho você daria para você mesmo? Depois do rebranding é fácil a gente achar os conselhos. Mas antes do rebranding, na verdade, eu nem lembro mais como eu era. Nem quero lembrar. Tô brincando. Não, eu acho que o conselho é não desiste de querer melhorar e de querer buscar algo para a sua vida. Eu acho que, na verdade, eu sempre me dei a vida inteira, eu sempre tive uma força interior, mesmo nos momentos assim desconfortáveis, eu falava assim, não, eu vou encontrar. E quando a gente se propõe a encontrar, a gente se depara com as pessoas certas, como eu me deparei com a Regina e que fez eu me transformar tanto. Então, eu acho que talvez esse conselho que eu me desse antes do rebranding, não desiste, segue firme, vai. Até achar a Regina. Não é bem assim. Eu acho que uma conversa entre o Pedro de hoje e o Pedro antes do rebranding seria muito interessante. Acho que seriam pessoas completamente diferentes. Muito assim. legal essa imagem. Eu fiquei imaginando isso. E acho que seria muito legal se nessa conversa tivesse um espelho, de verdade, assim, para chegar pro Pedro de antigamente e falar: isso que você está vendo é o seu pior e o seu melhor amigo. Então, assim, não tenha medo dele, não tenha medo de você. Se enfrente, se construa. Você é o seu melhor. Né? Então, se conheça e você vai ver que você é uma potência. Só depende de você. Eu queria aproveitar esse momento e te fazer uma homenagem também. Ai. Porque esse processo, ele me faz pensar muito num texto do Mandela, que fala que o nosso maior medo é de brilhar. O maior medo do ser humano, no fundo, é de brilhar. Mas esse texto diz que é brilhando que a gente faz com que os outros brilhem também. E é muito maravilhoso a gente viver num mundo onde todos possam brilhar. E você, Rê, é uma pessoa que faz a gente se descobrir, se redescobrir. Você brilha muito, você faz a gente brilhar e, consequentemente, a gente vai ajudar pessoas a brilharem. E a gente não tem que ter medo de brilhar. Às vezes, todos esses medos, esses nocautes que a gente falou aqui, nada mais são do que o nosso medo de brilhar e que a gente possa brilhar muito. Muito obrigada. Olha, foi muito legal esse papo com vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, porque isso é uma forma de dividir com as pessoas para elas se provocarem também nessas perguntas todas. E então, obrigada. Eu que agradeço e como alguns minutos falando sobre o assunto e estando com pessoas que passaram pelo processo, já me inspiraram. Então, acho que isso que você falou agora é muito no momento que eu estou vivendo. E Olha aí, pronto, rebranding Rebranding. tá agora. rolando. Yes. Por isso que é pro resto da vida e por isso que acho que as pessoas que passam influenciam outras pessoas. Né? Porque ela não se preocupa em influenciar as outras pessoas. Isso que acontece. Então, acho que aqui ao vivo já tem um exemplo disso. E estou muito feliz. Obrigado pelo convite. É sempre gostoso falar de amadurecimento, desenvolvimento e sem medo nenhum os erros que aconteceram. Que legal. Quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente escuta melhor, a gente enxerga melhor e a gente fala o que tem que falar. Então, acho que talvez as pessoas que estejam agora aqui vendo a gente estejam vendo o quanto tudo isso é de verdade. Né? Eu não paguei para eles falarem isso, tá, gente? E a gente nem ensaiou, né? E a gente nem ensaiou. E um ponto que eu queria frisar, que eu esqueci, todo mundo se cuidou antes de estar aqui, a gente está com uma certa distância e tal, a gente não está de máscara porque é só falar, então realmente a gente fez essa opção. Mas isso é muito importante, porque a pandemia foi, eu sei que todo mundo vai me jogar pedra, mas assim, foi a coisa mais incrível que poderia ter acontecido no mundo, porque o planeta adoeceu. E ele adoeceu por causa dos seres humanos, né? Que muitas vezes estão desconectados da essência deles e não têm consciência de que um comportamento tem um impacto no outro, às vezes devastador. E acho que o impacto
do que todos os seres humanos vêm fazendo no planeta, veio de volta para a gente. Então, é um momento de rebranding. Nunca o mundo precisou tanto fazer o seu rebranding, né? E as pessoas estão tendo a oportunidade de estar conectadas com elas, estarem em casa, estarem convivendo com a família, com o marido, com a esposa, e de repente, quando convive, percebe que não é bem aquilo. Então, está desconectado dessa essência. Então, o meu olhar para a pandemia é um olhar de profundidade, de respeito, e se todo mundo conseguir olhar para esse momento como ele realmente merece ser olhado, a gente pode não só ser pessoas melhores, mas também construir um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada por você que ficou aí assistindo a gente até agora. Obrigada, Paula. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada, Pedro. Valeu, obrigadão.